Aleluia. Pega a sua Bíblia, abra no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Primeira Samuel, capítulo 4. Se for possível, Luiz, me dá mais um pouquinho de retorno. 1 Samuel, capítulo 4. Se ficar ruim aí atrás, pode tirar, tá? Mas seria bom. 1 Samuel, capítulo 4, ficou bom. Aí ficou legal. Se ficou legal aí atrás, pode deixar assim, está excelente. 1 Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Depois nós vamos lá para o capítulo 7. Porque essa história que começa aqui no capítulo 4, essa situação que nós vamos ver, o desfecho dela é no capítulo 4. O desfecho dela é no capítulo 7. E entre os capítulos 4 e 7 de 1 Samuel se passam 20 anos. Por que é importante você entender que se passaram 20 anos entre o capítulo 4 e o capítulo 7 de 1 Samuel. Porque essa é a base do nosso entendimento. 20 anos. 20 anos buscando a Deus sem ter resposta. Então repete isso comigo. 20 anos, bem forte, 20 anos buscando a Deus sem ter resposta. Então talvez você não entendeu ainda que foram 20 anos buscando a Deus, orando a Deus, clamando a Deus, sem ter resposta. Por quê? Porque havia algo de errado. Não no fato de eles estarem buscando a Deus. Não é porque eles estavam buscando a Deus de uma forma errada. Mas é o que eles estavam fazendo além de buscar a Deus. Ou o que eles estavam fazendo junto. No domingo passado, nós falamos sobre o contato com Jesus, que tem que trazer uma transformação na nossa vida. O contato com Jesus, ele tem que trazer uma mudança no seu comportamento. Não é apenas você se tornar membro da igreja, não é apenas você se tornar frequente na igreja, não é apenas você se tornar conhecedor da palavra de Deus, mas na verdade isso precisa e deve trazer uma mudança na sua vida. O contato com Jesus, o contato com o Evangelho, o propósito não é que você continue vivendo da mesma forma, pensando as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas. O propósito é que você passe por uma transformação de vida, de comportamento, de atitudes. O propósito é que você passe por uma renovação da sua mente. O propósito é que você passe a viver de uma forma integral para o Senhor. E isso se vê numa mudança de comportamento. Nós vimos sobre isso no domingo passado. Essa palavra já está no aplicativo da igreja. Se você não baixou ainda, entra lá na Play Store, na App Store, e digite lá, Informe Casa de Esperança. Baixa o aplicativo e você vai poder ouvir essa palavra. E hoje nós vamos continuar em cima disso. Capítulo 4 de Samuel, irmãos, fala de uma batalha entre Israel e os filisteus, mas tem uma característica muito interessante. Na verdade, quando eles vão para a batalha,
eles perdem a primeira batalha. Quando eles vão para a guerra com os filisteus, eles perdem a primeira batalha. E quando eles voltam para o acampamento, eles ficam desesperados. Por que eles perderam a batalha? Na verdade, você vai entender, e eu preciso te dizer isso antes de nós lermos, porque para você se situar e entender o contexto. Eles já estavam, irmãos, há 40 anos longe do Senhor. Eles não buscavam o Senhor. Eu disse no início que foram 20 anos buscando o Senhor sem resposta. Ou seja, nada mudou na vida deles, a situação não mudou, mas nesse ponto aqui eles nem buscavam o Senhor. 40 anos longe do Senhor, sendo conhecedores da palavra de Deus, sendo conhecedores da verdade, tendo a verdade ensinada para eles, mas simplesmente resolveram virar as costas. Olha aí na sua Bíblia, versículo 1. Versículo 1 é a continuação do último versículo do capítulo 3. Então, 1 Samuel 4:1 diz assim: a palavra de Samuel então espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que matou cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou os filisteus nos derrotarem? Olhem para mim. Por que o Senhor deixou que essa desgraça acontecesse na minha vida? Por que o Senhor deixou que essa situação ruim acontecesse na minha vida? Porque o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem. Você já parou para pensar que quando acontecem coisas ruins e difíceis na nossa vida, não sei se isso vem lá de Adão e Eva, que no momento da queda, quando foram confrontados, quando Adão foi confrontado por Deus, Adão joga a culpa na esposa, fala assim: não, foi a mulher que o Senhor me deu. Deus vai falar com a mulher joga a culpa na serpente. Foi a serpente que me enganou e eu comi o fruto que não deveria. A gente sempre quer encontrar um culpado para as coisas ruins que acontecem na nossa vida, irmãos. Sim ou não, irmãos? E o grande culpado que nós encontramos para as coisas difíceis que acontecem na nossa vida, quem é? Quem é o grande culpado que nós encontramos e que nós muitas vezes acusamos das coisas difíceis que acontecem na nossa vida? Quem é? Deus. Por que o Senhor deixou que isso acontecesse na minha vida? Por que o Senhor deixou que eu perdesse o emprego? Por que o Senhor deixou que eu entrasse numa crise depressiva? Por que o Senhor deixou que meu casamento chegasse nessa situação? E na verdade, irmãos, o que nós estamos querendo é buscar uma resposta para algo que é nossa responsabilidade. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas, irmãos. Muitas vezes, na verdade, nós não buscamos o Senhor como deveríamos. Ou o contato com o Senhor, o contato com o Evangelho, ele não tem trazido uma transformação real na nossa vida. Mas nós sempre culpamos o Senhor. Imagina que esse povo estava há 40 anos longe de Deus, eles nem buscavam a Deus, irmãos. Eles vão para uma guerra, e a primeira batalha, o que acontece? Eles perdem, e perderam 4.000 soldados. Foram mortos, ficaram lá espalhados pelo campo. E eles voltam para o acampamento, agora eles se lembram do Senhor. Eles começam a dizer: por que o Senhor deixou que isso acontecesse na nossa vida? Vamos continuar lendo. Versículo 3, quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que vá conosco e nos salvem das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu.
E os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Os filisteus ficam com medo da arca do Senhor, que representava a presença do Senhor. Agora preste atenção. O problema aqui que chama a nossa atenção não é o fato de os filisteus terem ficado com medo, porque ficaram sabendo que a presença de Deus, que a arca da aliança, tinha entrado no acampamento. A questão é a festa que os israelitas fazem quando a arca chega. Irmãos, o texto está dizendo que eles gritaram tão alto que o chão estremeceu. E foi tão alto, irmãos, que os filisteus puderam ouvir os gritos lá no acampamento deles. Aí, agora aqui é segundo Stanley, né? Capítulo 2, versículo 1. Então eles começaram a olhar um para o outro e falaram assim: agora danou-se. Nós vamos perder a guerra. E o povo lá no acampamento de Israel, irmãos, dando gritos de júbilo, gritos de aleluia, né? Ou trazendo para a nossa realidade: aleluia, glória a Deus, a arca da aliança entrou, o Senhor está conosco agora na batalha. Agora nós vamos à forra contra os filisteus e nós vamos vencer a batalha. Só quero te lembrar de uma coisa: eles estavam há 40 anos longe do Senhor. Muitas vezes nós achamos, irmãos, que o nosso conhecimento do Senhor, muitas vezes nós achamos que o hábito de frequentar a igreja vai nos tornar imbatíveis em algumas situações. E muitas vezes nós achamos, irmãos, que o hábito de nós frequentarmos a igreja, nós temos o hábito, de viver no ambiente cristão, de viver no ambiente evangélico, vai nos tornar conhecidos pelo Senhor, vai gerar algum tipo de intimidade com o Senhor. Irmãos, tem muita gente dentro da igreja longe do Senhor. Tem muita gente dizendo aleluia, glória a Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Graças a Deus o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como eu falei aqui, a hora que eu peguei o microfone, tem muita gente dizendo isso, mas na verdade a sua vida está longe do Senhor. Ele está dentro da igreja, ele participa das reuniões, ele lê a Bíblia, sabe? Não que ele lê a Bíblia, mas ele conhece a palavra de Deus, mas na verdade ele está longe do Senhor. E às vezes em situações difíceis, irmãos, que ninguém quer passar. Eu não quero passar por situações difíceis, choro quando passo, irmãos, dependendo da intensidade da batalha. Nós temos a tendência de correr para aquilo que nós conhecemos. Nós temos a tendência de nos agarrarmos àquilo que nós conhecemos. E o que o povo de Israel, nesse tempo, conhecia ou sabia, era as práticas religiosas, aquilo que a lei de Moisés mandava, e que eles, liderados por um profeta chamado Eli, eles praticavam na sua vida, mas não passava de atos vazios. Presta atenção no que eu estou te falando. Você pode fazer parte de um ambiente cristão, você pode fazer parte de um ambiente evangélico e continuar sendo vazio na sua vida. E muitas vezes, quando vem situações difíceis, irmãos, nós achamos que pelo fato de nós sabermos como que as coisas funcionam dentro da igreja, e pelo fato de nós sabermos e estarmos envolvidos nesse ambiente cristão, isso vai nos garantir vitória sobre as nossas batalhas. E eu afirmo para você com todo amor e com todo temor diante de Deus, não vai, irmãos. Porque na verdade o que me torna, irmãos, inabalável, não é simplesmente ouvir a pregação ou as pregações durante os anos da minha vida. O que me torna inabalável e imbatível, irmãos, não é fazer parte de um ambiente cristão, mas é ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E permitir com que participar desse ambiente cristão, desse ambiente evangélico,
vá de fato causando transformações e mudanças na nossa vida, irmãos. E muitas das situações que nós enfrentamos na nossa vida mostra claramente a dificuldade que nós temos de crer no que a palavra de Deus diz. Muitas situações que nós enfrentamos na nossa vida mostra claramente a nossa imaturidade. Muitas situações que nós enfrentamos na nossa vida mostra a nossa incapacidade de nos relacionarmos com o Senhor. Porque se eu de fato me relacionasse com o Senhor, a minha reação diante de adversidade seria totalmente diferente. Ao invés de muitas vezes o pânico, o desespero, ao invés muitas vezes de ser tomado por pensamento de morte, ao invés muitas vezes de ser tomado por pensamento de fim de casamento, esse casamento acabou, não dá mais, eu já cansei dessa porcaria de relacionamento. Muitas vezes, irmãos, quando nós adoecemos, sabe, é claro que a enfermidade ela nos fragiliza, mas eu tenho a mania, irmãos, de esquecer o que a palavra de Deus diz sobre mim e o sacrifício de Jesus na cruz, o que Ele garante para mim, irmãos. É um conhecimento que eu tenho, mas que não gera uma mudança na minha vida. Todo conhecimento da palavra de Deus que você tiver e que não gerar de fato uma mudança de postura na sua vida, de nada vai valer para você. E talvez você se apegue a isso, assim como os israelitas, eles se apegaram ao fato de a arca da aliança, que representava a presença de Deus, estar chegando ao acampamento. Ela chegou no acampamento, agora a gente vai ganhar a batalha. Eles estavam há 40 anos longe de Deus. E eles gritam, irmãos, e eles dão aleluia, eles dão glória a Deus. Sabe, eles fazem, irmãos, tanto barulho que o acampamento inimigo escuta do outro lado, irmãos, mas era tudo vazio, porque Deus não estava com eles. Pastor, mas a arca estava lá. A arca estava, mas Deus não estava. Se você ler o livro do profeta Isaías, você vai encontrar várias vezes a seguinte expressão: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por exemplo, veja aqui, deixa marcado aqui porque nós já voltamos, abre lá em Mateus capítulo 7, eu quero que você leia esse texto junto comigo. Mateus capítulo 7. Evangelho de Mateus capítulo 7. Versículo 21. Olha o que Jesus está falando aqui. Aliás, vamos ler um pouquinho para trás. Vamos ler aqui a partir do versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Irmãos, quem falou isso aqui foi Jesus. E foi registrado aqui em Mateus. Lucas também registrou isso lá no capítulo 6. Mas nós vamos ler aqui Mateus capítulo 7, versículo 15. Que diz assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Olhem para mim, irmãos, depois a gente continua lendo. Ou seja, Jesus estava falando de uma aparência que certas pessoas teriam, mas que na verdade por dentro era totalmente o oposto. Jesus está falando de profetas que vinham em peles de ovelha, mas por dentro eram lobos devoradores. Ou seja, querido, não se deixe enganar pelas aparências. E eu não estou levando você a julgar pessoas, estou levando você a julgar a sua própria vida. Não se deixe levar pela aparência, pela sua aparência.
pelo que você mostra, pelo que as pessoas veem em você. Porque Deus não se deixa impressionar pela aparência, Ele julga o seu coração. Quantos entenderam isso? Muitas vezes eu demonstro uma aparência de santidade. Quando eu digo de santidade, eu não estou me referindo a alguém que anda com as mãos juntas, né? Naquela pose de oração o tempo todo. Eu não estou falando isso. Aparência de santidade. Se veste como um crente, fala como um crente, vai na igreja como um crente, mas não é um crente. Esse ambiente cristão, ele tem causado uma mudança na sua vida? Você tem se deixado mudar a sua atitude, o seu comportamento e os seus pensamentos em face do contato com Cristo que você tem tido? Vamos voltar para o texto, olha aí, versículo 16 de Mateus 7. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Agora presta atenção nisso aqui. Versículo 21 de Mateus capítulo 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nunca os conheci. Daí você me pergunta, mas como pode Jesus falar para alguém que expulsou demônios, que profetizou, que fez milagres? Como pode Jesus dizer que não conhece essa pessoa? Irmãos, presta atenção, muitas vezes eu ajo como um crente deveria agir no sentido de exercer dons e ministério, mas por trás eu estou com uma vida longe do Senhor. E é interessante quando você pega essa palavra, né, Jesus diz assim, nunca os conheci. Essa palavra, no original, no grego, ela dá a impressão de intimidade. Na verdade, o que Jesus está dizendo assim, é o seguinte, eu nunca tive intimidade com eles. Eu nunca tive intimidade com vocês. Nunca houve um relacionamento. É como os israelitas lá em 1 Samuel capítulo 4. Eles gritam, eles se enchem de alegria porque viram a arca da aliança do Senhor chegar. Mas na verdade, irmãos, não havia vida com Deus, não havia temor do Senhor. Não havia, irmãos, um espírito quebrantado diante do Senhor. Não havia, na verdade, irmãos, um comportamento que demonstrava, uma mudança de postura, uma mudança de vida. Ou seja, era uma árvore que não dava bons frutos, como Jesus falou. Olha para você ver o que aconteceu, volta lá para 1 Samuel 4. Vamos seguindo. Veja ali no versículo 9. 1 Samuel capítulo 4, versículo 9. O texto diz assim, olha a reação dos filisteus diante dos gritos do povo de Israel. Sejam fortes filisteus, sejam homens e lutem, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda, o massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Olha o resultado, irmãos. Olha o resultado.
Querido, o conhecimento de Cristo, ele precisa de fato trazer uma mudança na sua vida. E isso só vai acontecer quando você permitir. João capítulo 14, o Senhor Jesus diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Mateus capítulo 7, não vou me lembrar o versículo agora. O Senhor Jesus fala assim: eu vou mostrar para vocês, aqui se compara quem ouve as minhas palavras e as põe em prática. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, e sopraram os ventos, e vieram as chuvas, e veio a inundação, e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. Por outro lado, aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é comparado a um tolo que construiu a sua casa sobre a areia. E transbordaram os rios, e os ventos sopraram, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, sendo grande a sua ruína. O que chama a nossa atenção, irmãos, nisso que Jesus está falando, é o fato das duas casas. Presta atenção, a primeira construída sobre a rocha, a segunda construída sobre a areia, ou seja, não tinha base, não tinha alicerce, tinha apenas uma aparência. E quando você compara duas casas, você vê o que está de fora, mas você não sabe o que está ali por baixo. Qual é o sustento daquela casa? Sabe, irmãos, o que é que vai mostrar do que aquela casa, no que aquela casa está sustentada? O que é que vai mostrar no que a sua vida está embasada? O que é que vai mostrar o que está sustentando ou não a sua vida? Sabe o que é que vai mostrar? Momentos difíceis. Mas isso a gente não gosta de falar. Por quê? Porque ninguém gosta de saber que vai enfrentar momentos difíceis, apesar de todo mundo saber que vai enfrentar momentos difíceis. Vem a tempestade e dá com ímpeto contra aquela casa que estava sobre a rocha, ela não cai. Vem a tempestade e dá com ímpeto contra aquela casa que estava construída sobre a areia, e ela cai. Agora presta atenção, Jesus usa esse exemplo para mostrar a diferença daquele que ouve a palavra e põe em prática, e daquele que ouve e não põe em prática. Olha que coisa interessante. Nós muitas vezes achamos que o nosso conhecimento vai nos salvar. Nós muitas vezes achamos, irmãos, que as nossas práticas... E quando eu falo de práticas, eu estou falando de práticas vazias. Ou seja, o hábito de frequentar a igreja, o hábito de ouvir cânticos de adoração, o hábito de ouvir palavras de pregadores na internet. E às vezes eu acho que isso vai me salvar. Eu conheço a palavra, eu sei até alguns versículos de cor. Sabe? Mas o que eu quero saber é se essa palavra ela gerou uma mudança na sua vida. O que eu quero saber, querido, é se esses cânticos que você ouve, tudo bem você ouvir, não há problema nenhum. Sabe, o que eu quero saber é se isso tem gerado uma transformação na sua vida e que vai deixar você comparado a uma casa construída sobre a rocha. Olha de novo para a sua Bíblia. Versículo 10 de 1 Samuel capítulo 4. Então, é o desfecho dessa primeira parte da história. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda, o massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. Se lembre que na primeira batalha foi só 4.000, agora 30. Então quer dizer, realmente acabou, não tinha mais jeito. E a arca de Deus, pela qual eles gritaram tanto, foi roubada, foi tomada pelos filisteus. Os dois profetas aqui, os dois sacerdotes aqui, Hofni e Finéias, morreram. Agora vem os 20 anos. Olha aqui para você ver capítulo 7 de 1 Samuel. Abre aí a sua Bíblia. "20 anos buscando o Senhor", porque o que acontece? Você vai ver isso aqui agora no texto. Essa derrota fragiliza a nação. Essa derrota realmente humilha eles, irmãos. Pensa quantas viúvas.
Pensa quantos órfãos. Pensa a humilhação das autoridades, irmãos. Eles ficam fragilizados e o que acontece? Eles começam a buscar a Deus. Eles começam a buscar a Deus, mas eles continuam com as mesmas práticas de idolatria que nos últimos 40 anos afastaram eles do Senhor. Então eles começam agora a buscar o Senhor. Então eles agora começam a ir para a igreja. Então eles agora começam a frequentar o ambiente cristão. Mas não há uma decisão de abandonar aquilo que um dia o manteve longe do Senhor. Olha aqui o versículo 2 do capítulo 7. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel, olha o que Samuel fala para eles. Se vocês querem voltar-se para o Senhor, peraí. Nós estamos há 20 anos buscando e você vem falar para a gente se você quer de fato voltar-se para o Senhor. Nós estamos buscando há 20 anos. Nós estamos buscando há 20 anos sem nenhuma resposta do Senhor. 20 anos, vocês viram lá no texto, a arca ficou lá em Kiriat Jearim. 20 anos. E o texto diz aqui que eles clamavam ao Senhor. Só que por trás, irmãos, eles não deixaram a prostituição, eles não deixaram a idolatria, eles não deixaram as enganações, eles não deixaram, irmãos, as práticas que sempre os caracterizaram, as práticas que sempre os mantiveram longe do Senhor. Às vezes, irmãos, eu estou buscando que Deus resolva uma situação na minha vida, que sou eu quem tem que resolver, com uma mudança de uma atitude, com a mudança de uma postura. Muitas vezes eu estou esperando que Deus interfira numa causa pela qual eu tenho orado, sendo que, na verdade, essa causa, ela permanece até hoje na minha vida, porque apesar de todo o conhecimento do Senhor que eu tenho, eu nunca tive uma mudança de postura. É como nós vimos no domingo passado, a atitude de Geazi, o servo de Eliseu. Vendo Eliseu fazer todos aqueles milagres, vendo Eliseu curar Naamã, vendo Eliseu, ressuscitar pessoas, vendo Eliseu fazendo assim, sinais extraordinários, mas aquele contato com a unção, como nós que somos crentes, muitas vezes gostamos de falar a unção. Pastor, a unção do culto hoje foi maravilhosa. Pastor, o culto hoje não teve unção nenhuma. Pastor, aquele pregador não tem unção. Pastor, aquele pregador tem uma unção extraordinária. Pastor, a igreja tem uma unção. Querido, está na hora de nós pararmos de focarmos se existe ou não a unção e focarmos no seguinte: essa unção que eu estou vendo tem mudado a minha vida? Essa unção da qual eu falo tem gerado uma mudança no meu comportamento? Eles buscam o Senhor 20 anos, com súplicas, porque tinham sofrido uma derrota vergonhosa, foram muitos órfãos depois daquela batalha, foram muitas viúvas, a nação se tornou escrava dos filisteus, agora tinham que pagar impostos para eles, trabalhar para eles, se tornaram uma espécie de colônia dos filisteus, e buscando ao Senhor, e suplicando ao Senhor, mas não abandonaram as velhas práticas. Aí vem Samuel, e Samuel fala: olha, se vocês quiserem voltar-se de todo o coração para o Senhor, e aí você imagina, mas peraí, como assim? Nós estamos buscando há 20 anos, isso não é voltar de coração? Vamos terminar de ler o texto? Olha aí na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, e Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração,
livrem-se dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se inteiramente ao Senhor e prestem culto somente a Ele. Somente a Ele. Sabe por quê, irmãos? Que muita coisa não muda na minha vida. Pasme com o que eu vou falar. Pasme com o que eu vou falar, porque tem muita gente que frequenta a igreja e busca o Senhor, mas se ele souber que na cidade chegou a dona fulana de tal, que faz amarrações do amor e resolve qualquer problema de infidelidade, ou resolve qualquer problema de falta de emprego, ele vai lá. Ele vai lá na mãe de santo. Ele vai lá na benzedeira. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Tem gente que busca até profeta de outra igreja que vem de fora, né? Para resolver o problema. Ele começa a buscar o Senhor, mas ele não abandona várias práticas. Ele começa a buscar o Senhor, mas não é somente o Senhor. Ele começa a buscar, sabe, irmãos, ele vai buscar qualquer coisa que ele entenda que possa resolver o problema dele. Isso mostra, irmãos, um coração que está longe do Senhor. Você não quer o Senhor, você quer a solução do problema. Em nome de Jesus, eu quero o Senhor. Porque eu sei que se o Senhor estiver comigo, as outras coisas vão se resolver, irmãos. Então Samuel diz para eles: olha, vocês estão buscando o Senhor já há 20 anos. Então deixa eu dizer um segredo para vocês. Foram 20 anos que vocês levaram para entender isso. Se vocês de fato querem buscar o Senhor, então abandone os ídolos. Então abandone as imagens de um Deus lá chamado Astarote. E prestem culto somente ao Senhor. Levanta sua mão direita, repete assim comigo: se eu prestar culto somente ao Senhor. Vamos lá bem forte: se eu prestar culto somente ao Senhor. Se eu me consagrar somente ao Senhor. Se eu buscar somente o Senhor, a minha vida vai ser resolvida. A minha vida vai ser resolvida. Quando eu buscar somente o Senhor. Então abandona, tira da sua vida tudo que não tem nada a ver com o Senhor. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros. Há 60 anos eles vinham buscando esses deuses. E o que mudou nos últimos 20? Nos últimos 20, o que mudou foi o seguinte: a gente só buscava os deuses estrangeiros. Agora a gente busca os deuses estrangeiros e busca o Senhor. Agora tudo vai dar certo. Eu visto um santo e visto o outro. Um dos dois vai me ajudar. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Ou seja, eu dou tiro para tudo quanto é lado. Eu sirvo todo mundo. Quem me ajudar, pronto, eu estou feito. Não é assim. No seu coração só há lugar para um. No seu coração só há lugar para um. Declare isso em nome de Jesus. No meu coração só há lugar para um. Para o único e verdadeiro Deus. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Só há lugar para Ele, irmãos. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é só de Jesus. E enquanto tiver outro aí, por mais que você busque,
Jesus não vai manifestar o que Ele pode fazer na sua vida. 20 anos buscando o Senhor, depois de ser literalmente humilhados, depois de uma derrota vergonhosa. Estamos buscando o Senhor, mas, enfim, não vamos abandonar os outros, porque a gente tem que ser legal com todo mundo. Aí você lembra disso. Esta casa é tua casa. Eu deixo ela para o Senhor. Vamos terminar vendo o que aconteceu. Então ele diz assim: livrem-se dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, olha que lindo o versículo 4, irmãos. 20 anos depois daquela batalha que nós vimos lá, assim os israelitas se livraram dos Baalins, que eram deuses estrangeiros, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Agora o Senhor vem em favor desse povo. Agora o Senhor vem em favor da sua casa. Agora o Senhor vem em favor da sua causa. Porque você jogou fora. Chega dessa pudriqueira. Chega. Esta casa é tua casa. E eu deixo ela para o Senhor. Olha aqui o versículo. Olha, vamos continuar aqui. Versículo 5. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Lembrem-se, eles eram escravos já há 20 anos. Versículo 6, quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: por favor, não pare de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Olha, irmãos, depois de 20 anos, irmãos, o Senhor respondeu a oração daquele povo, irmãos. Porque agora não era alguém que estava buscando, além de outras coisas, o Senhor. Era alguém que estava buscando somente o Senhor. Se dedicaram ao Senhor, irmãos. E qual foi a primeira reação? Qual foi a primeira atitude? Qual foi a primeira evidência de que estavam buscando somente o Senhor? Qual foi? Eles se arrependeram. Eles se arrependeram. Sabe, quando você começar a consagrar a sua vida somente ao Senhor, a primeira evidência na sua vida vai ser arrependimento. Eles vão diante do Senhor e eles começam: ó Senhor, agora eu entendi. O negócio é que essas outras práticas não deixavam enxergar, mas agora eu entendi. Temos pecado contra o Senhor. E então eles começam a clamar. Samuel começa a interceder e Deus responde. Deus responde. Olha o versículo 10, os filisteus se preparando para atacá-los. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. 20 anos, irmãos, que acabou, finalizou, quando eles tiraram da vida deles o que não tinha nada a ver com o Senhor.
Vamos ficar de pé.